Olá a todos. Estou aqui hoje para apresentar um tema fundamental para a prática de medicina veterinária, para o avanço de pesquisa da saúde animal. Então, hoje a gente vai explicar o tema que é a aplicabilidade da patologia clínica veterinária em estudos clínicos e epidemiológicos. O nosso grupo é composto por eu, Lucas Fontoura, Gabriel Maganha, Bruno Matheus, Rafael Cabral e Arielle Louven. Então vamos lá. Então, a patologia clínica, no contexto da medicina veterinária, é uma área responsável pela análise laboratorial de amostras biológicas. Então, essas amostras biológicas são o sangue, a urina, as fezes, os líquidos cavitários. Ela tem como objetivo apoiar um diagnóstico. Ela não trata a doença, mas ajuda a dar um diagnóstico ao que está acontecendo. Também ao prognóstico. E também ela pode ajudar no monitoramento da enfermidade do animal. Tradicionalmente, ela é associada ao suporte ao diagnóstico clínico veterinário. Então, a patologia clínica também tem um papel destaque em estudos científicos, especialmente voltados à pesquisa clínica e epidemiológica, que busca compreender a dinâmica das doenças em populações animais. Vamos entender como essa área se integra aos estudos clínicos e epidemiológicos, fortalecendo a medicina veterinária, baseada em evidências e em contribuições com a saúde animal, pública e ambiental também. Fundamentos da patologia veterinária, patologia clínica. É importante relembrar o que compreende a patologia clínica na medicina veterinária. Ela se divide em sub-áreas como a hematologia, que é a análise de hemograma, avaliação de anemia, infecções e neoplasias. Temos também a bioquímica clínica, que é a avaliação da função hepática, renal, muscular, endócrina e metabólica. A urinálise, que é o estudo da função renal e as doenças do trato urinário. Patologia clínica é a detecção de parasitos gastrointestinais, hemoparasitos e protozoários. Citologia clínica, que é a avaliação de líquidos cavitários, secreções, massas e órgãos. Essas ferramentas são utilizadas tanto em animais de companhia, como cães e gatos, quanto em animais de produção, equinos, silvestres e animais de laboratório. Patologia clínica em estudos clínicos veterinários. Nos estudos clínicos veterinários, principalmente aqueles que testam novos tratamentos, vacinas ou métodos diagnósticos, a patologia clínica cumpre um papel essencial. É a seleção e inclusão de pacientes. Exames laboratoriais são fundamentais para avaliar se os animais candidatos ao estudo estão dentro do critério exigido. Por exemplo, em um estudo sobre osteoartrite canina, a avaliação bioquímica e hematológica ajuda a excluir animais com doenças hepáticas e renais que poderiam interferir no resultado. Monitoramento da resposta terapêutica. Acompanhar os parâmetros clínicos laboratoriais ao longo do estudo permite verificar a eficácia do tratamento. Em testes como anti-inflamatórios, por exemplo, monitora-se função hepática e renal para detectar efeitos adversos. Avaliação de segurança e toxicidade. Estudos com novos medicamentos ou vacina exigem monitoramento rigoroso de possíveis reações adversas. A contagem de leucócitos, níveis de ALT, AST, ureia e creatinina são parâmetros frequentemente avaliados. A identificação de biomarcadores, a busca por novos biomarcadores laboratoriais que indiquem precocemente doenças é uma tendência crescente. Exemplo, o uso de proteína C reativa em cães como marcador inflamatório em estudos de doenças infecciosas ou imunomediadas. Assim, os dados laboratoriais tornam os estudos mais robustos, aumentando a confiabilidade
dos resultados e auxiliando na aprovação de novas terapias veterinárias. Patologia clínica em estados epidemiológicos veterinários. Nos estudos epidemiológicos veterinários, a patologia clínica permite a avaliação da ocorrência e da distribuição de doenças em populações animais, o que tem impacto direto na saúde pública, na produção animal e na conservação de espécies. Diagnóstico coletivo e vigilância sanitária. Testes laboratoriais são utilizados para confirmar surtos e monitorar enfermidades endêmicas. Exemplo, em um surto de babesiose bovina, o diagnóstico por esfregar sanguíneo e PCR permite confirmar casos e avaliar a disseminação. Estudos de prevalência e incidências. A coleta de amostras sanguíneas fecais ou urinárias de grupos de animais permite estimar a frequência de doenças. Exemplo, o estudo de prevalência de leptospirose em cães urbanos, utilizando sorologia como método de diagnóstico. Avaliação de fatores de risco, associações entre parâmetros laboratoriais e variáveis epidemiológicas, como manejo, alimentação, clima, ajudam a identificar fatores que favorecem ou protegem contra determinadas doenças. Exemplo, correlação entre hipocalcemia e manejo nutricionais em vacas leiteiras no pós-parto. Estudo de impacto de saúde pública. A identificação de agentes zoonóticos por exames laboratoriais em animais sentinelas, como cães, roedores e suínos. Permite traçar estratégias de controle e prevenção em humanos. Exemplo, detecção de anticorpos contra Toxoplasma gondii em gatos para avaliar o risco de transmissão em áreas urbanas. Portanto, a patologia clínica favorece a vigilância epidemiológica, subsidia políticas públicas e contribui para a abordagem on-route. Os desafios e as limitações. Embora essencial, a aplicação da patologia clínica em estudos clínicos, epidemiológicos, veterinários, ela enfrenta desafios, que são a infraestrutura laboratorial, que são muitas vezes nas áreas rurais ou em instituições com os poucos recursos. Temos também um grande desafio, que é a falta de padronização dos métodos analíticos entre laboratórios. Temos também a interpretação dos resultados, que podem variar entre espécies, raças e até mesmo as fases fisiológicas dos animais. Coleta e conservação inadequada de amostras, que podem comprometer a validade dos resultados, e por isso que é fundamental investir em capacitação, protocolos padronizados e controle de qualidade laboratorial. Eu vou estar falando um pouquinho sobre as inovações e perspectivas futuras. O futuro da patologia clínica veterinária está atrelado ao avanço de tecnologia e à integração com outras áreas de conhecimento. Temos nela os biomarcadores moleculares e genômica, que são técnicas como PCR, qPCR e sequenciamento, que estão se tornando cada vez mais acessíveis para serem feitas. Temos também sistemas point of care, que são exames rápidos no campo, com kits portáteis e resultados imediatos. E podemos citar alguns exemplos deles, como o teste de gravidez em bovinos, que é um teste bem parecido com o que faz em humanos. Também tem SNAP da Index, que vai detectar doenças infecciosas em cães e gatos. Também temos teste de imunoglobulina em potros, medição de progesterona em bovinos e equinos, para poder estar ajudando ali na parte de reprodução desses animais. Também temos a integração com a inteligência artificial, que são através de softwares, né, capazes de identificar padrões laboratoriais e poder prever um desfecho clínico ali. E como que funciona?
através de algoritmos de aprendizado da máquina ali. Você vai jogando dados, alimentando ele cada vez com mais dados, né? De animais doentes e animais saudáveis. Assim, ele vai ter, toda vez que você colocar algum dado ali, ele vai juntar com aqueles outros para poder estar identificando a doença que esse animal pode ser que tenha. E tem o Big Data veterinário, que são criação de bancos de dados populacionais com informações clínicas e laboratoriais para a análise epidemiológica em larga escala. Esse Big Data veterinário ele vai estar auxiliando na integração com a inteligência artificial, pois você vai jogando esses dados e ele vai passando para essa parte da integração com a inteligência artificial, assim aumentando os dados que vai ter lá e poder estar ajudando na hora que você jogar lá algum dado para ele poder te dar a doença. E essas inovações ampliam a capacidade de diagnóstico, monitoramento e pesquisa na medicina veterinária. Outro aspecto relevante e atual é a contribuição da patologia clínica veterinária dentro do conceito de medicina de populações e saúde única, ou também o One Health, que é como chamar, né? Então, o One Health é uma abordagem que reconhece a interdependência entre a saúde humana e a saúde animal, e o meio ambiente também. Nesse cenário, a patologia clínica veterinária não atua isoladamente, mas de forma integrada com a medicina humana e as ciências ambientais também. Como isso acontece na prática? Então, como o monitoramento de zoonoses. Através da análise de amostra de animais domésticos, silvestres de produção também, os laboratórios veterinários ajudam a identificar doenças transmissíveis aos seres humanos, como a leptospirose, a toxoplasmose, a brucelose, a raiva também. Também tem o controle de doenças emergentes. Em situações de epidemias ou de desastres ambientais, exames laboratoriais em populações de animais podem antecipar o risco de transmissão a humanos. Por exemplo, a detecção de anticorpos contra o hantavírus em roedores, ou o monitoramento de arboviroses em cavalos. Tem a vigilância ambiental também, a análise de contaminantes e biomarcadores em animais sentinelas, como peixes, aves ou carnívoros silvestres. Permite avaliar a qualidade ambiental e o risco à saúde pública também. Além disso, os estudos epidemiológicos, que integram dados clínicos laboratoriais de diferentes espécies, são fundamentais para o planejamento de campanhas de vacinação, controle de vetores e educação sanitária também. Com isso, a patologia clínica veterinária assume um papel estratégico para a saúde das populações animais e humanas também, e dos ecossistemas também, né? E afirmando a importância do trabalho interdisciplinar entre médicos veterinários, biólogos e profissionais da saúde pública. Conclusão. Concluímos que a patologia clínica veterinária ela é uma ferramenta indispensável, tanto na prática clínica quanto na pesquisa científica. Nos estudos clínicos, ela contribui para a segurança, eficácia e padronização de novas terapias e intervenções. Já nos estudos epidemiológicos, fornece dados objetivos para compreender a dinâmica das doenças em populações de animais.
com um reflexo direto na produção, na saúde pública e também na conservação ambiental. Promove a integração da patologia clínica com os estudos clínicos epidemiológicos e investir em uma medicina veterinária mais científica, precisa e conectada com os desafios contemporâneos da saúde animal e coletiva.